Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o texto sagrado, né? A lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a bússola do crente, a nossa regra de fé e de conduta do verdadeiro cristão, que é guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Estamos aqui a cada manhã nesse estudo lindo acerca dos Salmos. Estamos hoje adentrando no Salmo 93, o título do nosso Salmo é o Poder e a Majestade de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse lindo Salmo, de apenas 5 versículos bíblicos. Tenho certeza que você será tremendamente edificado e abençoado pelo poder de Deus. Olha o que diz o Salmo 93, e aí vamos meditar, vamos pensar um pouquinho juntos sobre ele. Salmo 93 diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, e fragor significa esmagamento, né? Estalo, choque, o bater das ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Vagalhões significa rompimento, quebrar, do que o quebrar do mar, do que o rompimento do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, e a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Me chamou bastante atenção, principalmente o último versículo. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Testemunhos aqui é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é fiel, é fidelíssima, como diz aqui. E a tua casa, ou seja, na tua presença, diante dos santos, em comunidade, em comunhão, convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? Que Deus abençoe essa linda palavra ao seu coração. Desde já quero dar um joinha, dar um oi para a tia Lu, está aqui conosco, a Isabel Sanches Brito, a Clari Preciosa, o Rodrigo Gazi, arquiteto, Patrícia Genovei, todos os nossos amados irmãos estão aqui, conectados conosco. Louvamos a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe. Um grande beijão do pastor Giovanni. O que nós podemos extrair do Salmo 93? Que lições maravilhosas nós podemos extrair desse lindo salmo, pequeno salmo, 5 versículos, Salmo 93, tem para nos ensinar. Interessante que esse salmo, que não tem título nem autor definido, começa numa série da salmodia chamado Reinado do Senhor, que vai do Salmo 93 ao Salmo 100, né? Fala da majestade, do reinado, da glória extraordinária do Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um salmo da soberania onipotente de Deus. Deus é soberano, Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Alan Harmon, um grande teólogo, ele diz que é o primeiro de um grupo de salmos que tratam de um rei celestial. E nós sabemos quem é esse rei celestial, é Jesus, um rei muitíssimo superior, um monarca que governa soberanamente sobre tudo e sobre todos, sobre o mundo inteiro. Nós sabemos que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Não há poder na natureza ou homens, seres humanos ou criaturas que possam desafiar esse reinado majestoso. Derek Kiner diz que a expressão reina o Senhor fala de uma declaração, né, de uma proclamação, de uma declaração desvinculada do tempo, né? Ou seja, é uma declaração atemporal, que não está ligada ao cronos, ao tempo, mas sim ao kairos de Deus, ao tempo, né, à eternidade, é atemporal. É interessante que o Wiersbe, um outro teólogo, diz que o Salmo 93 foi escrito provavelmente por um dos levitas que voltaram a Judá com o remanescente judeu depois do exílio da Babilônia, né? Então, provavelmente foi escrito por um dos levitas que voltaram a Judá, a terra de Judá, a terra de Israel, depois do exílio babilônico, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, né? Então, no ano seguinte, Ciro, o novo rei, deu permissão aos judeus para que eles pudessem voltar à sua terra natal, a terra de Israel,
fossem capazes de reconstruir o templo e restaurar o templo, os muros e a nação de Israel. Embora Israel estivesse sem rei no trono da terra, tinha a convicção de quem era o seu rei supremo no trono do céu, que era o Deus de Israel. Como o céu governa a terra, o povo estava seguro do cuidado divino, do cuidado de Deus. E você, está seguro do cuidado de Deus com a sua vida? Então, nessa mesma toada, Purkes, esse grande teólogo, ele diz que na época em que os homens e nações olhavam para a causa, do Deus de Israel como definhando, talvez em derrota, diante do exílio que Israel estava sofrendo, o Senhor afirmava o seu poder novamente, trazendo de volta um remanescente fiel para a terra prometida, a terra de Israel. Então, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados, nenhum dos seus intentos serão impedidos ou bloqueados, porque o nosso Deus é fiel para cumprir cada uma das palavras proféticas, as palavras escritas nos seus testemunhos, na sua palavra. Então, o primeiro destaque que eu quero dar é o reinado majestoso. O reinado majestoso. E é interessante que nós temos duas preciosas verdades no versículo 1, na parte A do versículo 1. Em primeiro lugar, ele diz: o rei, reina o Senhor. O que significa isso para nós hoje? Fala de um rei entronizado, um rei absoluto, um rei que reina sobre tudo e sobre todos, um rei celestial que não foi entronizado por uma corte humana, nem recebeu seu poder delegado pelos seus nobres ou pelos seus súditos, mas o seu reinado, o reinado de Cristo, o reinado do Deus de Israel é inerente, é autoimposto, é independente, é absoluto, sobre tudo e sobre todos. Ele está sentado, como diz a Bíblia, num alto e sublime trono. Ele é soberano sobre as suas criaturas e sobre todo o universo. É ele quem levanta reis, é ele quem abate reis, é ele quem entroniza reis, é ele quem faz descer, quem tira, arranca do trono. É ele quem entregou Judá nas mãos dos caldeus, é ele quem entregou os caldeus nas mãos dos medo-persas, é ele que entregou o seu povo nas mãos dos estrangeiros, tudo isso para disciplinar o seu povo, corrigir erros e falhas e a corrupção dos seus corações. É ele quem restaura também o seu povo de volta à sua terra, é ele quem faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É o que diz Efésios 1:11, a vontade de Deus. Ela é soberana sobre tudo e sobre todos. Warren Wiersbe, um outro grande teólogo, ele diz que não importa o que venha acontecer aos governantes da terra, o trono do céu é inabalável. Será que você pode repetir comigo? Não importa o que venha acontecer aos governantes da terra, o trono do céu é inabalável. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse o seguinte sobre esse trecho: qualquer oposição que possa surgir ao seu trono não se abala. O trono de Deus não se abala. Ele reinou, ele reina, ele reinará para todos sempre, qualquer que seja a agitação, o motim, a rebeldia que possa haver sobre as suas nuvens. O Rei eterno se assenta sobre tudo e sobre todos em suprema serenidade, e em todas as partes, todas as coisas são ordenadas de acordo com seus propósitos eternos. Será que você tem vivido debaixo do propósito eterno de Deus? Então, em primeiro lugar, nós vimos o rei entronizado absoluto. No segundo momento, vemos o rei revestido de majestade. Na parte B do versículo 1, quando a Bíblia diz: revestiu-se de majestade. Assim como os reis terrenos ostentam, vestes reais, vestes nobres, vestes lindas, maravilhosas, o rei celestial também é revestido de majestade. É claro que ele não usa emblemas de majestade como os reis terrenos, mas é revestido da sua própria glória, da sua própria majestade. Nas palavras de Spurgeon, príncipe dos pregadores, em inglês ele diz: nele não há semelhança, mas a realidade da soberania. Vou repetir: em Deus, em Cristo, não há semelhança, mas a realidade da soberania perpétua, eterna, poderosa, gloriosa. Segundo ponto que queremos destacar é o reinado poderoso, parte B do versículo 1. Duas verdades são destacadas aqui, muito importantes para guardarmos no nosso coração. Em primeiro lugar, o rei revestido de poder. Ele é um rei revestido de poder, ou seja, os reis da terra, por mais poderosos que sejam, são limitados quanto ao tempo, quanto ao caráter e quanto ao poder.
Eles ascendem ao poder e descem, caem do poder, sobem ao trono cheios de vigor e força, mas também são despejados através da morte e são monarcas falíveis, sujeitos a falhas. Por isso o poder que ostentam é limitado. Já o poder de Deus é ilimitado. O Senhor é onipotente, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade soberana. Os seus planos não podem ser frustrados, pois Deus não tem apenas poder, mas tem todo o poder. Daí vem o termo onipotência, ok? Num segundo momento, vemos aqui o Rei Criador e Sustentador do Universo. O Rei Criador e Sustentador do Universo, parte D do versículo 1, quando a Bíblia diz: firmou o mundo que não vacila. Ou seja, os reis da terra desfrutam da criação, mas o Rei Celestial é o Criador, é o sustentador, é o provedor, é o protetor da sua criação. Nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Derek Kiner aqui destaca a estabilidade que aqui contempla, que não é uma estabilidade inerente. O mundo físico é estabelecido e firmado somente porque está firme o trono de Deus. O seu trono está firme, é o que diz o versículo 2 do Salmo 93. O mundo dos homens apenas tem firmeza à medida que aquele trono é reconhecido por outros homens. A humanidade de si mesma sempre está em tumulto, conforme o retrato dado no Salmo 93, versículo 3. Então, primeiro ponto que nós aprendemos é o reinado majestoso. Primeiro versículo, parte A. Segundo ponto, o reinado poderoso, parte B do versículo 1. Terceiro ponto de destaque aqui é o reinado eterno, a partir do versículo 2. Destacamos aqui duas verdades preciosas para você guardar no seu coração. Em primeiro lugar, a estabilidade do trono de Deus. Versículo 2, parte A, diz: desde a antiguidade está firme o seu trono. Ou seja, o reinado de Deus vem de um tempo anterior a qualquer data. O reino de Deus jamais pode ser abalado. Rebelião de poderosos desse mundo jamais, de alguma maneira, abalarão o reino de Deus. Ele jamais é ameaçado por motins na terra. Jamais houve um tempo em que o Rei Celestial tenha ficado em apuros. Aliás, o Senhor se ri dos que se levantam contra ele, conspiram contra o seu ungido. É o que diz o Salmo 2, versículo 4. Nas palavras de Alan Harmon, um grande teólogo, ele diz: Deus não carece de assumir o senhorio como um governante terreno, pois o seu trono foi estabelecido por toda a eternidade. Deus é o próprio Rei, é eterno, portanto são inúteis as rebeliões mortais dos mortais seres humanos, porque o reino de Deus jamais se abala. No segundo momento, vemos a eternidade do Rei, na parte B do versículo 2. Tu és desde a eternidade. Ou seja, não apenas o reino do Senhor é inabalável, mas o reino do Senhor também é eterno. Antes que houvesse o mundo, ele já reinava de forma absoluta. Ele é antes que o universo viesse a existir, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem até uma música que diz isso: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então fala da eternidade do Rei soberano Jesus de Nazaré. Vemos num quarto momento aqui o reinado vitorioso, do versículo 3 ao versículo 4. Em primeiro lugar, nós queremos destacar o levante contra o rei. O levante contra o rei no versículo 3, quando o texto sagrado diz: levantaram os rios, ó Senhor, levantam os rios em seu fragor. Então, geralmente aqui fala da fúria da criação, os rios se levantando, o seu fragor, entendendo o contexto aqui, se refere não apenas ao controle divino sobre as obras criadas, mas sobretudo sobre o levante das nações contra o Rei Celestial, que é Cristo Jesus. Nós teremos um juízo contra as nações, famosa batalha do Armagedon. Então, Wiersbe tem razão em dizer que águas tempestuosas e ondas fragorosas são usadas com frequência como símbolos da ascensão e queda das nações, do alarde dos governantes e as suas tentativas de impressionar pessoas. Deus usou o rio Eufrates para ilustrar aos assírios, lá em Isaías 8, de 7 a 8. Relacionou o Egito ao rio Nilo, em Jeremias 47, 7 a 8. Então, nessa mesma linha de pensamento, os rios ou as águas representam
todas as forças entrincheiradas contra o governo justo do Senhor, o Rei soberano. Nações como Egito, Assíria, Babilônia, as hostes invisíveis do mal que compõem o reino das trevas, sejam principados, potestades, da quais fala o Novo Testamento, em Romanos 8:38, Efésios 1:21, Efésios 6:12, Colossenses 2:15, o salmista vê a ameaça deles como um barulho, mais como um barulho do que realmente um poder contra o Deus soberano. Em segundo lugar, vemos uma vitória retumbante do rei no versículo 4, quando o texto diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vegalhões do mar. Deus é poderoso, não importa quão tempestuosas sejam as nações da terra, se tornem, ou que elas se tornem, Deus continua poderoso, assentado no seu trono. Os seus propósitos não serão frustrados pelas palavras arrogantes e tolas dos seus líderes. Na verdade, não passam de homens feitos de barro. Homens feitos de barro. Então não devemos concentrar, é claro, nas ameaças ao nosso redor, mas sim no trono que está sobre a nossa cabeça, no trono que vem dos céus, no trono que está acima de nós. É o que diz o Salmo 29:10, Isaías 6, de 1 a 3. E num quinto momento vemos o reinado santo do Senhor. É tremendo o versículo 5, quando diz, quando fala, destaca aqui a verdadeira glória de Deus, não apenas a força de Deus, mas sim o caráter de Deus, a sua segurança sem limites, tem exigências totais. Mas quais são essas exigências totais da segurança e do caráter de Deus? Em primeiro lugar, é que é a fiel palavra do rei, na parte A do versículo 5, fidelíssimos são seus testemunhos, ou seja, tendo falado do reino de Deus, agora o salmista mostra aqui que as leis do reino são justas, são fiéis e são santas. A palavra de Deus é fiel, é atual, é poderosa, é inerrante, é infalível e é suficiente para nós. Ele escreve aqui a história antes dela acontecer, e ela é mais atual do que os jornais e os periódicos publicados toda semana diante de nós. A palavra de Deus, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. As promessas de Deus jamais caducam, nunca caem por terra. Os testemunhos do Senhor são fiéis, pois Ele não faz rascunho dos seus planos, nem precisa atualizar a sua palavra como nós. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é fiel. Num segundo momento, vemos a santidade que convém na casa do rei. A santidade que convém na casa do rei. Na parte B do versículo 5, o Salmo 93 diz: a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Que coisa linda. Ou seja, o templo de Jerusalém foi destruído porque o povo de Judá abandonou a santidade, a consagração ao Deus de Israel. Agora o novo templo está sendo erigido e o alerta divino continua solene, continua estrondoso. Convém à casa de Deus, a cada cristão, a cada família, cada um dos membros da família eterna de Deus, a santidade. Para isso, a beleza da santidade é necessária, é o que diz o Salmo 29, versículo 2. É o adorno mais esplendoroso de qualquer edifício sagrado. A nossa santidade, que coisa tremenda, e a Bíblia sugere isso, nos separarmos na casa de Deus, e separarmos a casa de Deus de tudo aquilo que é secular, tudo aquilo que é profano, e caracterizar o povo de Deus que adora nela como um povo santo, separado, consagrado, piedoso diante do Senhor. Esse é o moto de muitas igrejas que se propõem a pregar o evangelho maior do que as necessidades mais profundas do coração humano. O evangelho propaga a santidade, a consagração, a vida piedosa diante do Senhor. Então concluímos todo esse salmo com as palavras de Spurgeon, príncipe dos pregadores, onde ele nos diz: Deus reina, seu poder é sentido, seu reino é estabelecido, a oposição é vencida, a palavra é valorizada e a santidade é cultivada. Eu vou repetir para fechar com chave de ouro: Deus reina, seu poder é sentido, seu reino é estabelecido, a oposição é vencida, a palavra de Deus é valorizada e a santidade é cultivada. Que você guarde isso no seu coração. Então, vimos todos esses
5 pontos aqui diante do Senhor. Primeiro, o reinado majestoso. Segundo, o reinado poderoso. Terceiro, o reinado eterno. Quarto, o reinado vitorioso. E quinto, o reinado santo do nosso Senhor. Que possamos nos submeter ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus seja não apenas o Salvador, mas o Senhor da tua vida e do teu coração. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Busque uma igreja bíblica, cristocêntrica, que pregue a palavra e se coloque debaixo desse reino abundante, abençoado, esplendoroso, eterno, poderoso, atemporal, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, tua vida, tua casa, tua família. Não esqueça de deixar nos comentários aqui o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu no Salmo 93, o que Deus ensinou ao seu coração, o que te chamou a atenção, da onde você está nos assistindo, qual é a igreja que você faz parte. Deixa aqui nos comentários, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o máximo de pessoas possam aprender conosco a palavra de Deus. Estamos fazendo um estudo completo do livro dos Salmos, estamos no Salmo 93, um lindo salmo que fala do reinado majestoso, o majestoso reinado do Senhor. Que você se submeta a esse reinado, que você se coloque como um súdito do grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Aqui no link da descrição também tem todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais, as informações, caso você sinta no coração, e te incentivo a isso, a colaborar conosco, exercendo generosidade. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que Jesus seja o Rei soberano, majestoso do teu coração, que o seu reinado sempre eterno, majestoso, poderoso, glorioso, reine a partir do teu coração, da tua casa e da tua família. Você seja abençoado, agraciado, protegido, liberto, curado, restaurado pelo poder de Deus. É o que nós desejamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, o Marcos Formiga, o Gabriel Vetter, Rafael Caprioli, o Rodolfo Silva, a Val Seranto, a Lene Estela, e a tia Lu, a Ellen, Patrícia Genovei, Paulo Reinoso, Abel Lima, Oswaldo Antônio Brito. Todos os nossos queridos irmãos estão aqui, mencionados aqui. Deus vos abençoe em nome de Jesus. A Isabel Sanches Brito, a Clari e a Patrícia Genovei, todos os nossos amados irmãos. Deus vos abençoe. Um dia abençoado na presença do Senhor. Grande beijão no pastor Giovanni. Vem estar conosco toda quarta-feira. Amanhã é dia de culto, quarta-feira às 20 horas e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. Vem estar conosco, venha fazer parte dessa família abençoada do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.